Sou o Fernando, sou professor de História, doutorando em História Social. Eu sou a Juliane, professora de Literatura e Língua Portuguesa, doutoranda em Literatura Brasileira. A gente faz parte de uma classe média tradicional assalariada. Brancos com ensino superior. A gente é de esquerda. E antes de vocês nos mandarem para Cuba, a gente quer dialogar com você, que diante da frustração eleitoral fica jogando discurso de ódio na internet. Alguns fazem isso sem se dar por conta, parece que estão apenas extravasando. Mas tem gente aí que tá louca para pegar o seu discurso de ódio despolitizado e transformar isso em capital político, favorecendo quem já manda no país desde há muito tempo. Então o nosso objetivo aqui é dialogar com você. Mas para isso, temos que te desarmar. A gente vai listar 6 chorumes que lemos e escutamos nos últimos dias, e principalmente nas últimas horas. Se você se identificar com alguns desses sintomas, procure um médico cubano imediatamente. Primeiro ponto, xenofobia. Muita gente tem dito, descontente com o resultado eleitoral, que cada povinho tem um governo que merece. Daí a chamar nordestinos de burros é 2 palitos. Esse xingamento se baseia em diferentes preconceitos, mas todos eles têm a mesma raiz. A primeira é de que os nordestinos são pobres e logo são burros. Por serem pobres, não compreendem a política, e a melhor coisa a se fazer nesse caso seria instituir o voto censitário. Quanto mais alto o teto para votar, melhor. A segunda é que, por serem pobres, dependem dos programas de assistência social e distribuição de renda, basicamente afirmando que eles são manipulados pelo governo. Além disso, muitas vezes esse discurso vem acompanhado da ideia de que os nordestinos não trabalham, são preguiçosos e, portanto, ficam parasitando as pessoas que trabalham no sul-sudeste. Quando você afirma que o nordestino é preguiçoso, o monstro da xenofobia bate palmas. E xenofobia é um assunto muito sério e ela deve ser denunciada. Qualquer manifestação preconceituosa contra os nordestinos nas redes sociais deve ser encaminhada para o Ministério Público. É preciso saber que isso não é uma opinião, que xenofobia trata-se de discurso de ódio, sim. E, portanto, passível de ser criminalizado. Isso é a primeira coisa que a gente deve fazer, a desmontar nesse pós-eleições. Segundo ponto, Bolsa Família. Durante a campanha eleitoral do Aécio Neves, o que a gente viu foi uma disputa pela paternidade do principal programa de distribuição de renda no Brasil. Agora que as eleições acabaram, voltaram os discursos de ódio ao programa, chamando ele apenas de compra de votos e comparando até mesmo com o voto de Cabresto. Gente, vamos sofisticar os argumentos. Voto de Cabresto dava saco de comida em troca de voto. Como o voto era aberto, era fácil verificar quem votava, para ver se a pessoa ia ganhar arroz, feijão, farinha ou se ela ia ser ameaçada com uma bala na cara. Bolsa Família é um programa que dá uma quantia de renda fixa, conforme a modalidade, e pode garantir que uma família receba ao máximo R$ 306, ou seja, menos da metade de um salário mínimo. Ela foi a forma mais eficaz de combater a miséria no Brasil e reduziu, de fato, a desigualdade social. Além disso, não é só no Brasil que tem isso não. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Europa criaram uma série de programas de distribuição de renda. O argumento da maioria desses governos era muito simples. Para derrotar o avanço comunista, era preciso derrotar a miséria. E assim, em questão de poucos anos, se estruturou o chamado Estado de Bem-Estar Social. Hoje em dia, muitos desses países estão vivendo uma crise econômica e social, mas ainda assim tentam manter o estado de bem-estar social focado na qualidade de vida da população. Nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, no Canadá, na Alemanha, em todos esses países existem programas de redistribuição de renda. O equivalente ao Bolsa Família na Suíça chega a quase R$ 6.000, ou cerca de 2.000 euros. E ninguém fala que a Suíça tá virando uma república bolivariana, né? O fato é que para quem estava na miséria antes, o Bolsa Família foi uma forma de ver o papel do Estado como provedor e não só como repressor. Aí você escuta o tradicional discurso de que não pode dar o peixe, é preciso ensinar a pescar. O problema é que a grande maioria dessas pessoas vivia à margem da cidadania. Sem comida, sem direitos. Então, garantir a alimentação, garantir renda, é começar a empoderar essas famílias. Alguns estudos mais recentes, inclusive, demonstram que são as mulheres que têm se beneficiado mais do programa, demonstrando quão empoderante é essa distribuição. E além disso, ele exige das famílias que os filhos estejam frequentando a escola, ou seja, não se trata só de dar o peixe. Essa mudança de perspectiva faz com que milhões de pessoas acreditem que, pela primeira vez em sua história, eles têm que perder numa disputa eleitoral. Terceiro ponto, não pode protestar. Olha, as jornadas de junho do ano passado, elas são difíceis de serem enquadradas como um movimento único. Se ela começou com uma manifestação contra o aumento das passagens de ônibus, ao final, com milhões de pessoas nas ruas, outras reivindicações apareceram. Se reuniram ali militantes do PSOL, do PSTU, do PT, grupos anarquistas, movimentos sociais, movimento LGBT, pessoal até que era sem partido,
e até mesmo neonazistas. O que isso quer dizer sobre o gigante que acordou? Ora, no mínimo, que ele não é um gigante só, mas uma bricolagem. Ele é uma espécie de Frankenstein, que tem várias partes de diferentes corpos. Olha, tinha manifestações do PT no meio dessas manifestações. Vocês acham que eles queriam, com os protestos, colocar o PSDB no poder? E afinal, por que eles protestavam? Quem disser contra a corrupção, responde só uma parte do Frankenstein. E talvez seja a parte mais despolitizada desses protestos. E sabe por quê? Ora, queridão, porque corrupção não é pauta. Vai acabar com ela como? Tirando os políticos do poder e colocando outros políticos no poder. Aliás, é incrível como a corrupção é sempre dos políticos, né? Empresas não são corruptas. Sonegadores de impostos não são corruptos. O inferno são os petralhas. Ups, os outros. Claro que é importante salientar que tem várias partes do Frankenstein que nunca dormiram. Os movimentos sociais, por exemplo, estão constantemente nas ruas para nos lembrar que a militância é um fenômeno cotidiano. O MST, os movimentos LGBT, o MTST, associações comunitárias, sindicatos, movimento estudantil, pessoal do passe livre, tudo isso estava na rua antes dos protestos. E seguem ainda hoje. O grito dessa galera nas manifestações é super significativo. Nós não acordamos, nós sempre lutamos. Mas tem outra coisa que nos irrita nesse argumento. Você quer tolher a liberdade de crítica de quem votou no governo. Na verdade, é o pessoal que quer dizer bem feito quando milhares de pessoas forem para as ruas protestar. É muita miopia. Democracia não significa a gente baixar a cabeça para qualquer governo eleito, mas cobrar politicamente dele todos os dias. E isso vale para quem votou no governo ou não, e até mesmo para quem não votou. O problema é saber como construir a crítica. Pedir por saúde e educação é fácil, porque são coisas genéricas. Agora, vai pedir para aumentar investimento nas escolas e universidades públicas? Quer mais médicos nos hospitais? Quer salários dignos para os professores? Protesto não é só sair na rua contra tudo o que está aí. Quem acha isso anda precisando ir mais em protesto. Quarto ponto. Desmerecimento do seu interlocutor. Um dos fenômenos mais gritantes para quem acompanhou as eleições pelas redes sociais foi a quantidade de chorume que escorria pelas telas do computador. Isso não tem nada a ver com divergência política, até porque a gente conseguiu ver chorume dos dois lados. Mas que chorume é esse? Na verdade, ele é a essência de uma visão muito autoritária. Eu sei mais do que você. Eu sou melhor do que você. Você que pensa diferente de mim é menos ser humano. É ignorante, despreparado, mal informado. Uó. Gente uó, gente uó, gente uó. Você não é um interlocutor qualificado. Você é burro. Isso diz muito sobre esse chorume. Diz sobre quem produz essa bosta. Porque revela que você entra num debate político querendo ganhar do seu opositor. E quando não faz isso pela força das suas ideias, usa a desqualificação como método. Desmerecer o interlocutor é um jogo sujo e que parte de um princípio antidemocrático. As pessoas são burras. Logo, a democracia tem que ser feita só com os inteligentes. E que, por acaso, eu sou um deles. Mas tem algo ainda mais curioso nisso. Ao tratar os outros como burros e mal informados, você se coloca no papel de guia dessas pessoas. Não precisa conversar com eles, é só orientá-los em direção à luz, porque afinal de contas, você é o iluminado. Você conduz quem pensa diferente de você, sem perceber que isso condiciona as pessoas num estágio de passividade total. Quinto ponto, o cúmplice da roubalheira. Essa é uma variante do processo de desmerecimento do interlocutor. Ao invés de ficar chamando o outro de trouxa, você prefere demonstrar o papel ativo do seu adversário. Afinal, se ele não pensa como você, só há dois caminhos possíveis. Ou ele é burro, ou ele é mau caráter. No caso, a gente foi a direita mais raivosa a dizer que todo petista era cúmplice da roubalheira. Aliás, não precisava nem ser petista. Bastava votar no PT. Ou não ter votado no Aécio. A partir daí, você recebe o dinheiro dos mensaleiros do PT. Isso é muito problemático. Primeiro, porque o esquema de compra de votos, que existe no Brasil desde muito antes do PT ter sido criado, está ligado a lideranças político-partidárias. O PT não inventou a corrupção. E nem é o partido mais corrupto que nós temos no poder. Simplesmente faz parte de um jogo de cartas marcadas onde todos os partidos estão envolvidos. O segundo problema desse argumento é que ele transforma a política num exercício moral. Os bons devem governar e os maus devem ser presos, inclusive acabando com a maioridade penal. Assim, quem não pensa comigo deve ser desmerecido, intelectual ou moralmente. Sexto e último ponto, o comunista. Bem-vindo aos anos 50. Comunista voltou a ser ofensa. Não é mais uma posição política. Na verdade, chamar o outro de comunista é uma forma de desmerecê-lo tanto intelectual quanto moralmente. É um combo. O sujeito que eventualmente se posiciona na esquerda pode ser qualificado como comunista.
Para isso, qualquer um que esteja preocupado com direitos LGBT, direitos humanos, defenda o Bolsa Família, queira qualificar a discussão sobre aborto, maioridade penal, mobilidade urbana, drogas, as pessoas são todas comunistas. Porque é importante rotular o movimento político. Desqualificar o interlocutor de tal forma que ele fique vinculado ao estigma. E esse estigma de comunista é para ninguém levar você a sério. Por isso, se você defende algumas dessas coisas, você tem que ir para Cuba. Na verdade, é um momento tão curioso que se você defender simplesmente que o Estado tem que garantir coisas básicas como saúde e educação públicas, você é praticamente um bolchevique. E qual o problema de ser ligado ao comunismo? Os milhões de mortos, as ditaduras. Na linguagem dessa galera, você se torna cúmplice moral e intelectual de todas as barbáries cometidas no século XX pelos regimes socialistas. Novamente, o objetivo é só desqualificar. Não há nenhuma apreensão real sobre o que é o comunismo, o que pensam, quem são, onde vivem. É só mais um rótulo pejorativo e que limita o debate. Para a gente poder encerrar, então. A gente entende que nem todo mundo pensa como a gente. A gente mesmo discorda entre si. Mas a gente conversa, dialoga, se trata com respeito. E a partir daí a gente constrói as nossas posições. Ou desconstrói. O fato é que a base para qualquer democracia, seja ela em casa, na cama, na cozinha, no local de trabalho, na rua, é a igualdade, gente. Igualdade política que trata todos com o mesmo direito de opinião. Quando a gente apela para os discursos de ódio, isso diz muito sobre o que pensamos acerca da democracia. Pode até ser cansativo debater tanto. Mas não é por isso que a gente deve se deixar levar pelo discurso raivoso e tratar outros tão iguais como nós como inferiores. Em outras palavras, como diz a pensadora, keep calm e deixa de recalque. Acho que foi bom. Acho que sim.